Olá, somos o grupo PET Conexões de Saberes Matemática da UFMS, campus de Três Lagoas. A matemática está em toda parte. É uma afirmação que os matemáticos sempre fazem. Mas será mesmo? Na verdade, a matemática está presente no nosso cotidiano, mesmo que a gente não perceba. Ela aparece no cálculo de dosagem de um remédio, em uma simples receita de bolo, ao fazer compras no supermercado, nas pesquisas eleitorais, na criptografia, que se encarrega de cuidar que possamos fazer transações bancárias em segurança, no projeto da curva da melhor pista de skate, no desenho de planos e cálculo estrutural para uma construção de uma casa e muitas outras coisas. A naturalidade com que a matemática está presente nos problemas do nosso dia a dia é um dos motivos que a torna tão fascinante. A seguir, destacamos 3 exemplos do dia a dia nos quais a matemática está muito presente. São eles: as embalagens, o crochê e a validação do CPF. 1. A fabricação das embalagens nas indústrias. Você já observou a variedade de embalagens que temos no nosso dia a dia? Caixas de sapato, pacotes de biscoitos, latinhas de refrigerantes, vidros de perfumes. E note que elas são cheias de formas, tamanhos, feitas de diferentes materiais, como papelão, aço, vidro, plástico e entre outros. A matemática está muito presente na indústria de embalagens, porque muitas delas lembram sólidos geométricos. Algumas podem parecer um cone, como esta embalagem de sorvete, ou um cilindro, como esta embalagem de batata. Outras têm lados todos iguais e podem ser semelhantes a um cubo, como esta caixa de presente. Agora vejam só, para construirmos uma embalagem, precisamos saber as dimensões e elaborar um molde, o que significa desenhar a sua planificação, para que todas as partes fiquem no mesmo plano, deixando marcado onde precisa dobrar e colar, por exemplo, como vemos na imagem. Mas, além das formas, a matemática está presente nos cálculos dos tamanhos das embalagens. Ao fabricar uma embalagem, precisamos calcular o volume da figura e a área da superfície que será ocupada, como estas caixas. Uma aplicação muito importante da matemática é a otimização, e ela está muito presente na fabricação de embalagens para garantir, por exemplo, que o custo de produção seja minimizado, que os resíduos produzidos também sejam minimizados, maximizando assim o aproveitamento da matéria-prima, que o espaço ocupado seja minimizado quando estão armazenados antes do uso, e que o espaço ocupado durante o transporte dos produtos seja minimizado, minimizando assim o custo do transporte. E esse processo de montagem, que ele seja rápido, minimizando assim o tempo gasto pelos trabalhadores, maximizando a produção. E que o impacto do ambiente também seja reduzido. 2. Você já pensou na conexão entre a matemática e o crochê? Para a confecção de uma peça em crochê, a pessoa precisa ter a compreensão de padrões dos croquis, utilizado como modelos que serão reproduzidos, como estes que estou mostrando. É justamente na compreensão dos padrões desses que a matemática entra. Lembrando que, nesses croquis, apenas uma parte dos pontos é registrada, sendo subentendido que esta deve ser replicada, seguindo o mesmo padrão, para fazer peças maiores. Como resultado do trabalho do crochê, são produzidas peças circulares, ovais, retangulares, quadradas, e a sua produção implica na compreensão da figura que se quer produzir, o que significa que é um trabalho que não pode ser desenvolvido sem um pensamento geométrico. Observe, por exemplo, essa girafa feita de crochê. Ela é inteiramente construída em base a peças poligonais. Quem já teve a oportunidade de ver alguém executando uma peça de crochê com uma complexidade um pouco maior, já deve ter percebido que a pessoa, muitas vezes, estava contando ou fazendo alguns cálculos enquanto crochetava. A matemática Daina Taimina, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, encontrou no crochê um jeito perfeito para ilustrar a geometria de um plano hiperbólico.
como vemos na figura, estudado numa geometria diferente da que estamos acostumados, a geometria hiperbólica, e que tem muitas aplicações também. Por exemplo, em aplicativos de navegação, e que explica o porquê de mapas planos distorcerem o tamanho de formas terrestres, fazendo a Groenlândia, por exemplo, parecer muito maior na maioria dos mapas do que realmente é. Exemplo 3. Validação de um CPF. O CPF é um documento feito pela Receita Federal do Brasil e serve para identificar os contribuintes através de um número de 11 algarismos, utilizando o seguinte formato: ABC.DEF.GHI-JK. Esse número tem as seguintes características: os 8 primeiros algarismos, nesse caso, as letras A, B, C, D, E, F, G, H, formam um número base que a Receita Federal atribui ao contribuinte no momento da inscrição. O 9º algarismo, representado aqui por I, indica a região fiscal onde foi emitido o documento. Os 2 últimos algarismos, nesse caso a letra J e a letra K, são dígitos verificadores. O dígito J verifica os primeiros 9 algarismos, nesse caso as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. O dígito K verifica os 9 algarismos anteriores a ele, nesse caso B, C, D, E, F, G, H, I e J. Vamos aprender esse processo de validação? Para verificar o 9º algarismo, vejamos a distribuição das regiões fiscais no Brasil. Então aqui, agora nós vamos mostrar para vocês a lista das regiões fiscais que existe, no Brasil, com todos os estados, como a gente está vendo aqui no mapa. Assim, por exemplo, se o seu CPF foi obtido em Mato Grosso do Sul, o 9º dígito deve ser 1. Já se foi obtido em São Paulo, o 9º dígito deve ser 8. Vamos entender mais sobre esses dígitos verificadores? Esses dígitos verificadores são muito importantes porque ajudam a detectar fraudes ou erros de digitação, encontrando o primeiro dígito verificador. Para isso, devemos multiplicar ordenadamente os 9 primeiros dígitos pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Ou seja, considerando o CPF na seguinte característica. Então, nós teríamos a seguinte multiplicação: agora, nós iremos somar essas multiplicações, dividir o resultado por 11, e se o resto da divisão é 0 ou 1, o primeiro dígito verificador será o 0. Caso contrário, calculamos 11 menos o resto, e esse resultado será o primeiro dígito verificador. Agora vamos encontrar o segundo dígito verificador. Para isso, devemos novamente multiplicar ordenadamente os 9 dígitos anteriores a ele pela sequência de 10 a 2, ou seja, considerando um CPF como ABC.DEF.GHI-JK. Assim, teríamos as seguintes multiplicações: e para isso vamos somar as multiplicações, dividir o resultado por 11, e se o resto da divisão é 0 ou 1, o segundo dígito verificador será 0. Caso contrário, calculamos 11 menos o resto, e esse resultado será o segundo dígito verificador. Vamos ver isso na prática? Exemplo 1. Vamos usar como exemplo um CPF emitido no Rio de Janeiro e que recebeu o número base 529-982-24 da Receita Federal no momento da inscrição. Quais seriam os 3 últimos algarismos? Bom, passo 1. Encontrando o 9º algarismo. Como o Rio de Janeiro pertence à 7ª região fiscal, sabemos que o 9º dígito desse CPF será o número 7 e, portanto, já podemos escrever 529-982-247.
Agora precisamos calcular os dígitos verificadores. Passo 2. Encontrando o primeiro dígito verificador. Agora multiplicamos ordenadamente os 9 primeiros dígitos pela sequência de 10 a 2, obtendo a seguinte soma das multiplicações. E vamos encontrar o seguinte resultado, 295. Agora vamos dividir esse resultado por 11, o que me dá um resto de 9. Obtemos assim que o resto da divisão é 9 e em seguida fazemos 11 menos 9, que é igual a 2. Portanto, o primeiro dígito verificador será 2 e já podemos escrever que o CPF é 529-982-247-2, faltando apenas o último dígito verificador. Passo 3. Encontrando o segundo dígito verificador. Multiplicamos ordenadamente os 9 dígitos anteriores a ele pela sequência de 10 a 2, obtendo assim a seguinte soma das multiplicações. O que vai nos levar a ter um resultado de 292, como mostramos na imagem. E esse resultado, dividido por 11, nos resulta num resto 6. E em seguida, vamos fazer 11 menos 6, que é igual a 5. Portanto, o segundo dígito verificador será o número 5. Podemos concluir que o CPF procurado é 529.982.247-25. Vamos fazer mais um teste? Exemplo 2. Um caixa digitou rapidamente os números de um CPF e o resultado foi 280.012.389-37. Determine se os dígitos verificadores estão corretos. Validando o primeiro dígito verificador. Escolhemos os 9 primeiros algarismos, que vão ser 280.012.389, e os multiplicamos pela sequência dos números de 10 a 2, obtendo assim essa seguinte soma das multiplicações. O que vai nos resultar em um resultado de 162. Dividindo esse resultado por 11, nós vamos obter que o resto dessa divisão é 8, e em seguida fazemos 11 menos 8, que é igual a 3. Portanto, o primeiro dígito verificador será o número 3, e já podemos escrever que o CPF é 280.012.389-3. Validando o segundo dígito verificador. Escolhemos os 9 últimos algarismos, aqui escritos em vermelho, e os multiplicamos pela sequência de 10 a 2. Assim vamos ter a seguinte soma de multiplicações. O que nos resultará em um resultado de 179. Ao dividirmos esse resultado, 179, por 11, vamos obter que o resto da divisão é 3. Em seguida, fazemos 11 menos 3, que é igual a 8. Portanto, o segundo dígito verificador será o número 8. Então, já podemos escrever que o CPF é 280.012.389-38. Agora, comparando com o número que foi dado, vemos que o segundo dígito foi digitado errado. Agora, que tal você tentar fazer esse teste com o seu próprio CPF? Bom, terminamos o nosso vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado muito. Obrigado pela sua atenção. E agora fique com nossas redes sociais para continuar acompanhando as nossas atividades. Obrigado!